Nunca imaginei que um sofá pudesse mudar minha vida para sempre. Olá, meu nome é Mariana, tenho 32 anos, e tudo começou numa pequena vila chamada Vila Nova de Mil Fontes, no Alentejo. Sou viúva e moro sozinha numa casa antiga demais para o silêncio que preenchia cada canto. Para tentar trazer um pouco de vida e ajuda para o lar, decidi contratar uma empregada, alguém para cuidar da casa e, quem sabe, fazer o tempo passar de forma menos solitária. Foi assim que conheci a Inês, uma jovem de 29 anos, discreta e educada, com um jeito tranquilo que não chamava atenção. Ela chegou certa manhã, vestindo uma blusa simples de algodão e umas calças de ganga que pareciam confortáveis, com os cabelos presos num coque desarrumado que revelava um pescoço delicado e uma expressão quase tímida. Inês fazia suas tarefas com capricho, chegava sempre no horário e conversava o mínimo necessário, como se sua vida estivesse guardada em silêncio. No início, parecia tudo normal, mas aos poucos comecei a notar um hábito estranho. Depois de limpar a sala, ela sentava-se no sofá antigo, aquele que herdara dos meus pais, e ficava lá por alguns minutos, imóvel, como se estivesse esperando algo. Não era um descanso comum, era sempre no mesmo horário, sempre na mesma posição, sempre num silêncio denso que parecia esconder segredos. No começo, tentei não dar importância, pensei que fosse apenas uma pausa normal, uma mania talvez. Mas a repetição rígida daquele gesto me incomodava, e a curiosidade passou a se misturar com a desconfiança. Por que ela agia daquele jeito? O que estaria escondendo naquele sofá? A casa, antes apenas um lugar de passagem, começou a parecer um palco de mistérios. Eu circulava pelos cômodos com passos cuidadosos e olhos atentos, tentando captar algo que escapava ao meu entendimento. A Inês nunca percebeu meus olhares, nem imaginava que seu comportamento já não era invisível para mim. Até que, numa tarde qualquer, decidi agir diferente. Esperei o momento em que ela se sentaria no sofá e me aproximei devagar, quase sem respirar, vindo por trás, para surpreendê-la. E foi assim que a peguei com a mão na massa. Aquele instante ficou gravado na minha memória como um choque intenso, impossível de apagar. A Inês, sentada no sofá, foi pega completamente desprevenida. Eu, parado ali atrás dela, sentindo cada segundo se arrastar enquanto o silêncio da sala se tornava quase palpável. Quando ela finalmente percebeu minha presença, seu rosto mudou de cor, os olhos arregalaram e o corpo ficou rígido, como se tentasse se esconder de algo invisível. Ela tentou se recompor rapidamente, ajeitando a blusa e a saia que usava naquele dia, uma peça simples, mas que realçava sua figura esguia e delicada. Os seus sapatos de salto baixo, discretos e práticos, batiam levemente no chão de madeira enquanto ela se levantava, tentando parecer natural, mas a tensão no ar denunciava o contrário. Aquele sofá, que antes parecia apenas um móvel qualquer, agora parecia gritar o segredo que acabará de testemunhar. Eu não disse uma palavra. Só fiquei ali, parado, observando-a com um olhar sério, quase como se tivesse acabado de descobrir um tesouro escondido. A Inês sentiu o peso do meu silêncio e seu coração parecia bater tão rápido que eu podia jurar que o som ecoava pela sala inteira. Ela sabia que havia sido descuidada, que acreditara estar completamente sozinha naquele momento, mas a surpresa de ser flagrada por mim era algo que jamais imaginara. Por fim, fui eu quem quebrou aquele silêncio pesado. Falei com calma, baixinho, para não assustá-la ainda mais, dizendo que não era homem de se intrometer na vida alheia, mas também não era cego. O que eu tinha visto não podia ser desfeito, e aquilo a colocava numa posição delicada demais para ser ignorada. Ela tentou explicar, justificar seu comportamento, mas as palavras pareciam não se encaixar naquele momento. O que acontecerá no sofá naquela tarde não era algo simples ou passageiro. Era um segredo que, dali em diante, alteraria tudo naquele lar silencioso e parado no tempo. A Inês, que até então parecia tão discreta e comum, revelou-se alguém com um lado que eu jamais esperaria descobrir. E eu sabia que essa descoberta mudaria o rumo de nossa relação e da casa para sempre. Aquele silêncio entre nós parecia pesar toneladas, como se o ar tivesse se tornado denso demais para ser respirado com facilidade. A Inês baixou os olhos, seus ombros relaxaram num gesto sutil, quase resignado, como se soubesse que não havia mais como esconder o que fizera. Eu podia ver a mistura de vergonha e medo estampada no seu rosto, mas também algo que me surpreendeu, uma espécie de aceitação silenciosa, como se aquele momento fosse inevitável. Voltei a falar, com a voz baixa e firme, deixando claro que não pretendia espalhar o que acabará de descobrir, pelo menos, não se ela colaborasse. Não era uma ameaça explícita, mas o recado estava dado. Eu tinha nas mãos algo que me dava poder, algo que até então jamais imaginei possuir naquela casa. A Inês entendeu na hora. Seu olhar vacilou, mas não se esquivou.
Ela aceitou aquela condição, ainda que a vergonha permanecesse ali, pesada e incômoda. A partir daquele instante, a dinâmica entre nós mudou completamente. A casa, que antes era um espaço tranquilo e silencioso, passou a ter um clima carregado, tenso. Os olhares demoravam mais do que o normal, as palavras vinham com duplo sentido, e os silêncios, antes vazios, pareciam dizer mais do que qualquer conversa poderia expressar. Era como se um jogo de poder tivesse começado, sutil, invisível para quem não estivesse atento, mas presente em cada gesto. A Inês, que antes parecia tão reservada, começou a agir de forma diferente. Não evitava mais meu olhar, pelo contrário, havia um brilho novo em seus olhos, um convite silencioso que eu mal podia decifrar. Ela já não era aquela jovem tímida que chegará para cuidar da casa. Havia se tornado uma presença constante e inquietante, que mexia com minhas emoções e pensamentos. No fundo, eu sabia que havia algo maior acontecendo ali, algo que ultrapassava o simples fato de ter sido flagrada. Aquele segredo, guardado naquele sofá antigo, era apenas o começo de uma história que eu ainda não conseguia compreender totalmente. E, por mais que tentasse disfarçar, eu também sentia uma espécie de curiosidade crescente, uma vontade de descobrir até onde tudo aquilo poderia nos levar. O que começou como uma rotina de silêncio e solidão agora se transformava numa dança silenciosa de intenções e desejos não ditos. A Inês havia se tornado muito mais do que uma simples empregada. Ela era, sem saber, a chave para quebrar o silêncio que me envolvia há tanto tempo. Mas eu ainda não sabia o preço que teria que pagar por isso. Aquela tarde ficou marcada como ponto de viragem em nossa relação, mas a verdadeira mudança só começou a revelar-se nos dias seguintes. A Inês continuava a chegar pontualmente, vestindo sempre roupas simples, mas que agora pareciam escolhidas com uma intenção sutil. Naquela semana, usava uma blusa de algodão branca que deixava o pescoço delicado à mostra e uma saia que mal tocava os joelhos, acompanhada por uns sapatos de salto baixo que faziam um som quase imperceptível no chão de madeira da minha casa. Ela ainda cumpria suas tarefas com a mesma dedicação, organizava a sala, limpava os móveis com cuidado, mas algo havia mudado no modo como ela se movia e olhava para mim. Havia uma confiança nova, um jogo silencioso de olhares demorados e sorrisos tímidos que me deixavam inquieta. Eu sentia que, a cada dia, aquele sofá antigo, que tinha sido testemunha do nosso segredo, se tornava o centro de uma tensão quase palpável. Numa tarde, enquanto eu ajeitava os cortinados da sala, percebi que ela estava sentada no sofá, como sempre, mas desta vez não parecia distraída ou nervosa. O seu olhar estava fixo em mim, calmo e intenso, como se estivesse pronta para algo que eu ainda não compreendia. Quando cruzei com seus olhos, senti uma eletricidade percorrer meu corpo, uma mistura de surpresa e desejo que me fez hesitar por um instante. Aquela atitude dela me desconcertava. Eu, que antes me sentia no controle, agora percebia que havia algo que escapava das minhas mãos. A Inês parecia brincar com a situação, sabendo o efeito que causava, mas sem nunca avançar de forma direta. Era um jogo sutil, feito de pausas, gestos contidos e olhares que falavam mais que qualquer palavra. Naquela noite, depois do jantar, ficamos sozinhas na sala. A casa estava silenciosa, iluminada apenas pela luz suave do abajur antigo que eu havia herdado da minha avó. Ela se aproximou do sofá com uma naturalidade que me surpreendeu, sentando-se de maneira que o corpo dela parecia convidar a atenção, mas sem jamais ser explícita demais. A blusa branca destacava seus ombros e o pescoço alongado, enquanto a saia deixava entrever as pernas delicadas cruzadas com elegância. Sentada ali, ela parecia dominar o espaço com uma presença que eu não conseguia ignorar. O ar estava carregado, denso, quase impossível de ser quebrado por palavras. Um jogo silencioso começou, feito de olhares demorados, respirações contidas e pequenos gestos que diziam tudo o que não precisava ser dito. A tensão crescia, e eu sentia que, naquele momento, o sofá não era mais apenas um móvel, era o palco onde uma nova história começava a ser escrita, uma história que mudaria tudo para nós dois. Aquela noite parecia ter o tempo suspenso, como se o mundo lá fora tivesse desaparecido e deixado apenas nós dois naquela sala silenciosa e cheia de significado. O sofá, que antes fora mero espectador de segredos, agora parecia pulsar com uma energia própria, como se guardasse todas as intenções não ditas que pairavam no ar entre mim e a Inês. Ela continuava sentada, com a postura elegante, os ombros levemente expostos pela blusa branca, o pescoço alongado e a pele que parecia brilhar sob a luz tênue do abajur antigo. As pernas cruzadas revelavam um pouco da pele macia, os sapatos discretos descansando perto dela, como se tivesse decidido que ali, naquele momento, não precisavam mais estar nos seus pés.
O cabelo preso num coque levemente desalinhado deixava escapar alguns fios que emolduravam seu rosto, acentuando a expressão serena e, ao mesmo tempo, carregada de promessas. Eu me aproximei devagar, sentindo o peso daquele momento, cada passo marcado por uma mistura de nervosismo e curiosidade. Não havia pressa, não havia palavras, apenas um entendimento silencioso que nos envolvia como uma teia invisível, delicada, porém irremediavelmente forte. Ela levantou os olhos para mim, e naquele instante, o mundo pareceu diminuir, focado apenas naquela conexão que se formava. Não houve necessidade de toques ou gestos explícitos. Cada movimento dela era carregado de significado, um convite sutil que eu não podia recusar. A Inês sabia exatamente como se movimentar, como provocar sem avançar demais, como manter o equilíbrio entre o desejo e o mistério. Era um jogo mental, uma dança silenciosa onde cada olhar e cada respiração diziam mais do que 1.000.000 de palavras. Sentada ali, ela parecia ser dona daquele espaço, e eu me sentia simultaneamente atraída e dominada por aquela presença. A tensão entre nós crescia a ponto de ser quase insuportável, como se o ar na sala tivesse se tornado denso demais para ser respirado normalmente. Cada pausa, cada silêncio, era carregado de expectativa. Quando finalmente ela se levantou, foi com uma calma que contrastava com o turbilhão de emoções que eu sentia. Sem dizer uma palavra, soltou um sorriso cheio de significado, como quem reconhece que um novo capítulo havia começado ali, naquele sofá que agora guardava muito mais do que segredos, guardava desejos, possibilidades e um futuro incerto que, de alguma forma, eu já não queria evitar. Aquela noite marcava o início de algo que eu ainda não compreendia totalmente, mas que sabia que mudaria minha vida para sempre. A Inês havia se tornado mais do que uma simples empregada. Ela era agora a protagonista de uma história que eu estava prestes a viver, entrelaçada com o silêncio e o mistério daquela casa antiga em Vila Nova de Mil Fontes. Nunca imaginei que um simples segredo pudesse transformar tanto uma casa e uma vida. Olá, meu nome é Mariana, tenho 32 anos, e tudo começou numa pequena vila chamada Vila Nova de Mil Fontes, no Alentejo. Sou viúva e moro sozinha numa casa antiga demais para o silêncio que preenchia cada canto. Para tentar trazer um pouco de vida e ajuda para o lar, decidi contratar uma empregada, alguém para cuidar da casa e, quem sabe, fazer o tempo passar de forma menos solitária. Depois daquele dia em que peguei a Inês no sofá, tudo mudou. Aquele momento, que inicialmente parecia um erro passageiro, revelou-se uma chave que abriu portas para um jogo de poder e desejo que eu nunca pensei viver. A tensão entre nós crescia a cada dia, e eu me via presa entre o choque do que descobri e a curiosidade do que aquilo poderia se tornar. Às vezes, eu me perguntava como poderia ter evitado tudo aquilo. Se tivesse ignorado o que vi, se tivesse fechado os olhos para aquele segredo, talvez a rotina tivesse continuado tranquila, silenciosa, como antes. Mas eu não consegui. A imagem da Inês sentada no sofá, com aquele olhar que misturava vergonha e desafio, estava gravada na minha mente, e eu sabia que a relação entre nós nunca mais seria a mesma. Pensei em como poderia ter lidado com a situação de outra forma. Poderia ter conversado abertamente, sem usar aquela descoberta como uma arma. Poderia ter sido mais justo, mais humano. Mas, no fundo, eu sabia que aquela vantagem que eu tinha era uma tentação forte demais para ser ignorada. A sorte havia mudado para mim, e eu estava disposto a usá-la, mesmo que isso significasse mergulhar num jogo perigoso. O silêncio que antes dominava a casa agora era preenchido por olhares que carregavam segredos, por palavras que tinham duplo sentido, por gestos que falavam mais do que qualquer discurso. A Inês mudou seu comportamento. Ela não me evitava mais, pelo contrário, parecia aceitar e até provocar aquela nova dinâmica entre nós. Eu me sentia dividido entre o desejo de manter o controle e a vontade de me deixar levar pelo que estava acontecendo. No fim das contas, aquela descoberta no sofá não foi apenas um acaso. Foi o início de uma trama complexa, onde o poder, a sedução e o silêncio se entrelaçavam de uma forma que eu ainda tentava compreender. Eu sabia que aquilo não teria um desfecho simples, e que cada passo que eu desse poderia mudar tudo de maneira irreversível. E assim, entre o medo e a vontade, eu me preparei para enfrentar o que viesse a seguir, consciente de que a minha vida em Vila Nova de Mil Fontes jamais seria a mesma depois daquele dia. Nunca imaginei que a verdade escondida pudesse virar o jogo tão rápido. Certa tarde, quando o sol já começava a se pôr sobre as colinas douradas do Alentejo, algo inesperado aconteceu. Eu estava na cozinha, preparando o jantar, quando ouvi passos leves na sala. A Inês entrou, vestindo uma blusa de linho bege, com botões delicados que deixavam o colo ligeiramente à mostra, e uma saia preta justa que acentuava suas curvas discretamente.
O cabelo solto caía em ondas suaves sobre os ombros, e o brilho nos olhos dela era diferente, mais confiante, quase desafiador. Ela se aproximou devagar, o ar carregado de uma tensão que eu não sabia como interpretar. Então, sem aviso, falou algo que me deixou congelada. Temos que conversar sobre o que aconteceu no sofá. A voz dela era baixa, mas firme, e não havia espaço para dúvidas ou hesitações. Eu, que até então achava estar no controle da situação, senti um frio na espinha. Inês tinha um segredo que não me contará, algo que mudaria tudo, e eu não fazia ideia do que esperar. Minha mente começou a acelerar, imaginando 1000 possibilidades, mas nenhuma parecia se encaixar no que eu estava prestes a ouvir. Ela se sentou ao meu lado, com uma calma que contrastava com o turbilhão de emoções que eu sentia. Então, revelou que aquele hábito estranho no sofá não era apenas um capricho ou momento solitário. Havia uma razão muito mais profunda, algo ligado a um passado que ela havia tentado esconder. Um segredo que, se revelado, poderia virar tudo de cabeça para baixo. Naquele instante, percebi que não era só eu quem tinha cartas na manga. Inês também guardava segredos, e o jogo que eu achava estar ganhando estava prestes a se transformar em algo muito mais complicado. A tensão que antes parecia caminhar para um desfecho simples agora se transformava numa teia complexa de intenções, medos e desejos ocultos. Eu estava, pela primeira vez, vulnerável. E isso me assustava tanto quanto me excitava. O que viria a seguir era imprevisível, e eu sabia que a partir daquele momento, nada seria como antes. A verdade que ela carregava poderia ser a chave para libertar ou aprisionar a nós dois para sempre. O ar parecia rachar entre nós enquanto Inês começava a desvendar seu segredo, uma história que eu jamais poderia ter imaginado. Ela falou com uma voz baixa, quase um sussurro, revelando que o hábito no sofá vinha de uma promessa feita muitos anos antes, numa época que ela tentava esquecer. Contou que, ainda adolescente, havia vivido uma relação proibida naquela mesma casa, envolvendo alguém muito próximo a mim, alguém que eu acreditava ser parte do passado, enterrado e esquecido. A revelação caiu como um raio, iluminando sombras que eu nem sabia que existiam. Aquela casa, que eu achava conhecer tão bem, guardava feridas antigas e segredos perigosos. Inês explicou que sentar-se naquele sofá era sua forma de se conectar com aquela memória, um ritual silencioso para manter viva uma promessa feita no silêncio do passado. Eu tentava digerir cada palavra, o coração batendo acelerado enquanto tentava entender o que tudo aquilo significava para mim, para ela, e para o futuro que imaginávamos juntos. A sensação de poder que eu sentira antes agora se misturava com uma vulnerabilidade profunda. Estava claro que, naquele momento, não éramos apenas duas pessoas com um segredo. Éramos peças de um quebra-cabeça muito maior, que ameaçava desmoronar tudo o que eu acreditava ser verdade. Inês olhou para mim com os olhos brilhando, uma mistura de medo e esperança, como se esperasse que eu compreendesse, que não a julgasse. Eu sabia que, dali em diante, nossas vidas estavam entrelaçadas de uma forma irrevogável. A tensão na sala cresceu, carregada de emoções que iam muito além do que eu podia explicar. O jogo que antes parecia simples, um segredo guardado entre duas pessoas, agora revelava camadas profundas de desejo, dor e mistério. Tudo que eu queria era entender até onde aquela história nos levaria, e se haveria espaço para perdão, para recomeços, ou se estaríamos fadados a pagar o preço de segredos enterrados há muito tempo. O sofá, silencioso e firme, continuava sendo o palco dessa trama, guardando em suas fibras não apenas o passado, mas também o futuro incerto que nos aguardava. E eu sabia que não havia mais volta. A verdade havia sido revelada, e agora era hora de encarar as consequências. A tensão que pairava no ar parecia prestes a explodir a qualquer instante, como um vulcão prestes a entrar em erupção. O segredo que Inês revelara não era apenas um peso para os nossos ombros, mas uma força avassaladora que ameaçava engolir tudo ao nosso redor. A casa inteira parecia pulsar com uma energia quase palpável, carregada de emoções intensas que eu jamais imaginei sentir. Cada olhar trocado entre nós era uma tempestade contida, um desafio silencioso que nos fazia repensar tudo o que antes parecia seguro. A Inês, com sua presença marcante, parecia agora uma mulher diferente, não mais a jovem discreta que eu contratara, mas alguém que dominava o espaço com uma força quase magnética, carregando um mistério tão profundo quanto o próprio mar que banha as praias de Mil Fontes. O sofá, antes mero móvel, transformará-se no epicentro de uma batalha invisível, onde desejos, medos e segredos se entrelaçavam numa dança perigosa. Era como se aquele objeto antigo guardasse não só memórias, mas também a chave para um poder que eu ainda não conseguia compreender completamente.
A cada gesto, a cada suspiro, sentia que estávamos mais próximos de um ponto de ruptura, onde tudo poderia desmoronar ou se transformar em algo inesperado. Minha mente fervilhava com pensamentos conflitantes, a vontade de proteger o que restava da minha vida, o medo do desconhecido e uma atração quase irresistível pela intensidade daquele momento. Eu sabia que estávamos caminhando numa linha tênue, onde um passo em falso poderia significar a ruína, mas ao mesmo tempo, havia uma promessa silenciosa de descoberta e transformação. A noite avançava, e a casa permanecia envolta num silêncio pesado, quebrado apenas pelo som dos nossos corações acelerados. Era como se estivéssemos à beira de um abismo, olhando para o vazio, sabendo que o próximo movimento definiria tudo. O que nos esperava depois daquela tempestade de emoções? Eu não sabia, mas sentia que a resposta estava ali, escondida entre os segredos do passado e os desejos do presente. O que parecia um simples sofá, agora era o palco de um drama intenso, onde cada instante era carregado de significado e cada decisão poderia mudar o curso das nossas vidas para sempre. E eu, Mariana, estava no centro dessa história, pronta para enfrentar o que viesse, mesmo que isso significasse desafiar tudo o que eu acreditava ser verdade. Aquela noite ficou gravada na minha memória como o momento em que tudo desmoronou, e ao mesmo tempo, começou a se reconstruir. O sofá, testemunha silenciosa de nossos segredos e desejos, parecia agora pulsar com uma energia quase palpável, como se fosse o coração daquela casa antiga em Vila Nova de Mil Fontes. Inês levantou-se devagar, o vestido leve esvoaçando enquanto seus passos ecoavam no chão de madeira. Seus olhos, profundos e intensos, fixaram-se nos meus com uma mistura de desafio e entrega. Por um instante, o tempo pareceu parar, e tudo que restava era aquele olhar carregado de promessas e mistérios. Eu estava dividida entre o medo do desconhecido e a vontade irresistível de seguir adiante, mesmo sem saber onde aquele caminho nos levaria. A casa, antes silenciosa e parada no tempo, agora vibrava com uma energia nova, uma tensão que anunciava que nada seria como antes. Mas, no fundo, eu sabia que aquele momento era apenas o começo. O segredo revelado, o jogo de olhares e silêncios, tudo isso era apenas uma porta que se abria para um mistério ainda maior, uma história que eu ainda precisava desvendar. E enquanto Inês se afastava, deixando para trás um rastro de perguntas e desejos, eu percebi que minha vida jamais seria a mesma. O que havia começado como uma simples contratação, uma tentativa de preencher o vazio daquela casa, se transformou numa trama complexa de segredos, paixões e escolhas difíceis. E eu, Mariana, estava pronta para enfrentar tudo isso, mesmo sabendo que o preço seria alto. Mas uma dúvida persistia, como uma sombra que teima em não desaparecer. Quem realmente era Inês? E que segredos ainda guardava naquela casa, além do que eu já descobrira? O mistério permanecia ali, escondido nas paredes antigas, esperando o momento certo para se revelar novamente. E assim, entre o silêncio e a tensão, a história continuava, pronta para ser desvendada, um segredo de cada vez.